Em setembro de 2015, os líderes mundiais adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Em consonância com as normas de segurança social da OIT, no cerne da Agenda 2030 está o papel central da proteção social, espelhado na meta 1.3 sobre proteção social universal e na meta 3.8 sobre cobertura universal de saúde. Sabemos que cerca de metade da população mundial não beneficia de qualquer forma de proteção social. Assim, a questão que se coloca é: quanto custaria alargar o nível mínimo de proteção social a todos? Na OIT, calculamos o déficit de financiamento anual para os países de proteção social universal nos países de baixo e médio rendimento. Em 2024, o déficit de financiamento corresponde a 1,4 bilhões de dólares americanos. Isto equivale a mais de 3,3% do PIB, que tem de ser investido na proteção social para garantir a cobertura universal. Destes 3,3% do PIB, 1,3% são necessários para garantir a cobertura universal da proteção social para bónus de família, prestações de invalidez, maternidade, velhice e subsídios de desemprego. E 2% do PIB são necessários para garantir a cobertura universal dos cuidados de saúde essenciais. Como se pode ver, as médias globais mascaram disparidades significativas entre grupos de rendimento ao nível dos países e das regiões. Os países de baixo rendimento enfrentam o maior déficit de financiamento em proporção do seu PIB, devido às grandes lacunas de cobertura da proteção social e ao baixo PIB destes países. Os países africanos, em particular, enfrentam os desafios mais significativos. O déficit de financiamento para estes países é de 17,6% do PIB agregado do continente. Os países de rendimento baixo e médio dos Estados Árabes registram o segundo maior déficit de financiamento, 11,4% do PIB da região. Na América Latina e nas Caraíbas, o déficit de financiamento da proteção social universal corresponde a 2,7% do PIB, seguindo-se a Ásia e o Pacífico com 2% do PIB e a Europa e a Ásia Central com 1,9% do PIB. As estimativas do déficit de financiamento da OIT também incluem estimativas do déficit de financiamento em proporção da despesa pública e da despesa com proteção social. Estes dois números são muito úteis para avaliar a capacidade dos países colmatarem o déficit de financiamento. Há três estimativas do déficit de financiamento que devemos ter presente. Para atingir o nível mínimo de proteção social universal, os países têm de investir mais 3,3% do PIB, um montante adicional que equivale a 11% da despesa pública ou a 32% da despesa pública com proteção social. As estatísticas a nível nacional estão disponíveis na página web da OIT e na plataforma de proteção social da OIT. Há uma série de opções para os países de baixo e médio rendimento expandirem ativamente o seu espaço orçamental para a proteção social, com vista a colmatarem o déficit de financiamento. É internacionalmente aceito que a principal opção do espaço orçamental para colmatar o déficit de financiamento seja a mobilização de recursos internos, o que significa reforçar a tributação progressiva e as contribuições para a segurança social. Poderá também ser criado espaço orçamental considerável através da eliminação progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis nos países de rendimento médio. Isto é também imperativo para a ação climática e para uma transição justa para uma economia que respeite os limites do planeta. Por exemplo, nos países de rendimento médio-baixo, os subsídios aos combustíveis fósseis representam 10,5% do PIB e correspondem a um déficit de financiamento de 6,9% do PIB. Mas, como se pode ver no gráfico, a eliminação progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis não será suficiente para colmatar o déficit de financiamento nos países de baixos rendimentos. Nestes países, o déficit de financiamento anual representa mais de metade do PIB, o que torna a solidariedade internacional absolutamente necessária. No entanto, a atual ajuda pública ao desenvolvimento não é suficiente e apenas uma pequena parte se destina à proteção social. A comunidade internacional tem de fazer mais para criar uma arquitetura financeira global que permita apoiar os esforços dos países na mobilização de recursos a nível interno, através de uma melhor coordenação global em matéria fiscal e de esforços para reduzir os fluxos financeiros ilícitos.
É importante sublinhar que a estimativa do déficit de financiamento fornece uma visão ampla e global que não dispensa os exercícios nacionais de cálculo de custos e de planeamento orçamental. Então, o que é que os números nos dizem? Dizem-nos que precisamos, urgentemente, de uma ação nacional coordenada e apoiada por uma ação global consequente, de forma a construir sistemas e pisos de proteção social críticos para concretizarmos as promessas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.